Graça e paz, irmãos. Amém? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Graças a Deus, né, irmãos? Que bom. O Senhor tem sido bom, tem nos abençoado. Louvado seja Deus. Hoje a nossa tarefa, irmãos, é estudar 2 capítulos maravilhosos de Isaías. Vai abrir na Bíblia, para a sua Bíblia, nós vamos ler. Vamos estudar Isaías 7 e Isaías 8. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Seja engrandecido o teu nome. Recebe a nossa gratidão por esta linda noite e noite abençoada. Eis-nos aqui diante da tua palavra. Agora pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco poderosamente, assim como tens falado. Eu te agradeço e peço mais uma vez a tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha bem que coisa bonita, aqui a gente começa a estudar sobre o Messias, o Senhor Jesus, né? Aqui nós já encontramos o profeta mencionando o nascimento de Jesus. Esse é um dos textos mais bonitos, irmãos, e na verdade Isaías foi o profeta do Velho Testamento que mais profetizou sobre Jesus, tá? E aqui já começa ele no capítulo 7, mostrando um sinal de que nasceria, que a virgem ia engravidar, ela ia dar à luz, e o nome do filho que ela teria seria Emanuel, tá bom? Então do versículo 1 ao 9, Isaías está sendo enviado para confortar o rei Acaz e para incentivá-lo a ter confiança em Deus, em vez de buscar aliança com os políticos. Isaías então do versículo 1 ao 9, profetiza que o plano dos reis inimigos para derrubar o rei Acaz, eles não iam prosperar. Então veja que profecia maravilhosa, irmãos. Então aqui, apesar que está muito em código, muito complicado de entender, porque o versículo primeiro, por exemplo, fala o nome de um punhado de rei. Olha, nos dias de Acaz, olha bem, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, olha bem, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, olha que confusão, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, mas não puderam conquistá-la. Então às vezes o texto fica meio confuso. Então é dentro desse contexto, irmãos, que Deus vai levantar o profeta Isaías e vai mandá-lo ir lá com uma palavra para o rei Acaz. Mas a grande verdade é que ele vai anunciar a Acaz, para Acaz ser firme, para Acaz não duvidar e confiar em Deus e não confiar nas alianças políticas. Este foi o recado. Porém a gente vai notar logo embaixo que o rei não vai confiar prontamente em Deus, e isso vai trazer sérias consequências. Sabemos que Isaías foi um homem que ele profetizou muito forte contra a nação de Judá e de Israel, e ele falava muito duro, ele não como é que eu falo, escolhia palavras suaves para falar. Ele era um profeta que falava muito diretamente. E você sabe, irmãos, que nos últimos dias, nos últimos anos, na verdade, eu tenho ficado muito preocupado com a voz profética dos dias de hoje. Vou explicar para vocês por quê. Porque as pessoas confundem a profecia, né, com uma palavra boa, de ânimo, que vai nos ajudar, ou que vai nos levantar, que vai tocar para frente, não é assim? Isso é o conceito de profecia. Eu sei de gente que busca profetas para falar para eles. Vocês conhecem alguém? Levanta a mãozinha quem não tem vergonha nenhuma de falar. Não estou perguntando se você vai não, tá? Estou perguntando se você conhece alguém. Por quê, irmãos? Porque na verdade as pessoas pensam que um profeta é aquele que vai trazer uma palavra boa, que vai te animar, que vai concordar com o que você está buscando. Só que dentro da Bíblia o conceito de profecia é muito diferente. Dentro da Bíblia o profeta falava aquilo que Deus mandava. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje as pessoas saem atrás de alguém para profetizar, irmãos, porque sabe que vai ouvir coisa boa. Mas será que Deus só fala coisa boa? Será que Deus só concorda comigo? Hein? Fala a verdade.
Eu estou me pondo como exemplo para não falar de você nem de ninguém. Mas será que durante a minha vida inteira, eu aceitei Jesus aos 18 anos de idade, será que desde aquele dia até agora que eu estou aqui na frente dos irmãos, será que toda a palavra de Deus para a minha vida foi isso mesmo, meu filho, segue em frente, você vai conseguir, né? Eis que eu estou vendo uma chave, e esta chave, não é assim? As profecias, não é? Eis que eu estou vendo uma chave, eu estou vendo uma porta aberta, eu não estou criticando, e Deus tenha misericórdia de mim, mas os irmãos estão entendendo bem? Que o conceito de profecia hoje é isso, é eu ouvir uma palavra boa, boa no sentido de eu sair dali alegre, satisfeito, ouvir o que eu queria, está entendendo, irmãos? Porque pode ser que Deus me fale, sim, meu filho, meu servo, você está no caminho certo, segue, é isso mesmo. Mas a pergunta é, por que toda profecia, hoje em dia, ela é assim? E eu falando com a minha esposa, né, nós dois conversando, eu falei, gente, a vida de profeta no dia de hoje é muito difícil, irmãos. Quando Deus mostra uma coisa de uma pessoa, coisa ruim, e que a gente chega perto da pessoa e fala, Deus está me mostrando isso e isso, já era, irmão. Eu tenho um punhado de gente que tem raiva de mim, porque quando Deus mostra alguma coisa que é pessoal, eu falo pessoalmente, quando é para a igreja eu falo daqui de cima, mas quando é pessoal, amém, queridos? Se é pessoal, a gente chega na pessoa. Eu falei para a Ana Silva, mas está muito difícil a gente receber de Deus uma palavra, porque se você vai falar para a pessoa, olha, Deus está me mostrando, né, o perigo está rondando sua vida, perigo espiritual, o seu caminho que você está seguindo vai dar mal, então, olha, Deus está mandando te falar para você, não segue do jeito que você está indo não, conserta a vida. Não, irmão, não pode, fica com raiva da gente, vai para outra igreja, fica bravo, falou mal de mim, olha para você ver, falou mal de mim, mas é para falar mal mesmo, se Deus mandou falar mal, né? Deus mandou falar, esse caminho não vai dar certo. Irmãos, está muito difícil, viu? De fato, você ser profeta de Deus ou profetiza, tá, irmãos? É muito difícil você ser um homem ou uma mulher de Deus, com o dom que Deus dá, e você receber uma palavra dessa, porque se você fala já era, o povo está entendendo de errado e está pensando que profecia é essas coisas boas aí e tal, não é, irmãos? Vamos ser sinceros, tem hora que uma burdoada não é melhor do que um abraço? Hein? Tem hora que uma burdoada é melhor do que um abraço, irmão. E Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso caminho, Deus sabe o que a gente faz em oculto, irmãos. Deus sabe o que a gente faz escondidinho, onde ninguém está vendo, onde o olho não vê, o olho de Deus vê. Então Ele sabe, e se Deus nos ama, e a Bíblia diz que Ele nos ama, Ele vai enviar alguém para falar, não continua neste caminho, porque este caminho não me agrada, e amém. Agora, a tarefa é árdua, é difícil ser profeta nos dias de hoje, tá, mãe? Está todo mundo querendo ser profeta, mas nesse sentido que eu falo, que não é dom de Deus, porque essa profecia boa, só coisa boa, e quando vem uma ruim, você fica com raiva, não é, e isso é um problema sério, sabe por quê? Isso incentiva os profetas, entre aspas, a continuar falando coisa que Deus não mandou. Eu conheci um profeta, é muito difícil você conhecer alguém que Deus deu o dom de profecia, eu conheci, é um cara que era novo na época, chama Abel Brito. Se você digitar Abel Brito, você vai até encontrar ele na internet, né, no Facebook e tal. O Abel Brito era profeta, conheci ele tinha uns 24 anos naquela época, mais ou menos, né, novinho e solteiro, o cara era modelo fotográfico, o cara era bonitão, você nem imagina, e Deus deu para ele o dom, ele era um profeta, ali era profeta mesmo, ali era, sinceramente, ali era profeta. Como Deus usava um rapaz novo, segue na carreira até hoje. Ele era missionário, ele era cantor e de fato era anunciado como profeta, e ali podia porque de fato Deus deu o dom, profeta Abel Brito, mas de fato era profeta, não no sentido que a gente hoje vê, mas era uma pessoa que de fato Deus usava, mas ele não forçava a profecia, ele estava pregando, como ele tinha um dom, era comum todo culto, Deus revelava as coisas de alguém, ele falava, quando não era para falar, ele ia no ouvido, então era comum, o cara tem o dom, de fato, né, irmãos, você tem o dom está contigo 24 horas por dia, Deus que te quer usar, ele usa, mas ele nunca forçava a profecia. Mas um dia, em casa, ele estava na casa da minha cunhada, e ele compartilhou, como é difícil ter o dom de profecia. Aí eu perguntei, por que, Abel Brito? Ele falou, por quê? Porque as pessoas vivem em cima da gente pedindo uma palavra, e eu mando eles ir ler a Bíblia.
Você já imaginou a dificuldade de você ter um dom? O cara não podia nem dormir, nem andar. Todo mundo, ô irmão Abel, estou ligando para você porque você tem uma palavra de Deus para mim? Ele falou desse jeito, falou, sabe, é difícil, porque as pessoas andam atrás de você, pedindo palavra, e eu falo para elas, vai ler a Bíblia, é a Bíblia que é a profecia, porque as pessoas querem a coisa fácil e querem ouvir uma palavra de ânimo. E ele falava a palavra de ânimo e palavra que não era também, mas era tremendo, né? É ele que a Ana Silva testemunha, que no dia que ela aceitou Jesus foi na vigília dele. Ela estava lá, duvidando que o que ele estava falando era de Deus, né, Ana Silva? Não é essa a experiência? A Ana Silva bem de lá duvidando e falando, aquilo ali, ela pensando, aquilo ali não é Deus não. Aí Deus vai e fala com ele fala, vira para ela e fala, você aí, ó, você está pensando que não é Deus? E é Deus. E aquele dia ela aceitou Jesus. Então, queridos, eu digo isso porque Isaías é um homem que tem essa palavra de peso e uma palavra dura, tá? E isso de fato é profecia, porque a gente não tem o domínio sobre a profecia. Você sabe disso, né, irmãos? Os irmãos que lêem a Bíblia sabem. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas a profecia não, porque ela não vem do homem, ela não vem do profeta, a profecia vem de Deus. Então o profeta tem domínio sobre o espírito do profeta, ele tem, mas sobre a profecia não tem. O profeta não pode escolher a palavra, ele não pode escolher, hoje eu vou levar uma palavra boa lá, não pode, é Deus que vai ordenar. Isaías é um bom exemplo deste homem. Então Isaías aqui está chamando essa atenção de Acas e dizendo para ele, olha, reis estão se levantando contra você, mas olha, não confie nas alianças políticas, confia no Senhor, né? E ele diz, olha, o plano desses reis nenhum vai dar certo, né? O versículo 7 diz assim, contudo assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, tampouco acontecerá. Deus está garantindo para ele, né, que isso não vai acontecer. Ele precisava exercitar a sua fé, mas a gente vai para frente que não é bem isso que acontece. Aí do versículo 10 ao 17, Isaías vai lançar um desafio para Acas. Ele vai falar para Acas, irmãos, pedir um sinal a Deus, de que de fato isso ia acontecer. O quê? Que Deus ia dar a vitória a ele, para ele ficar em paz. Mas quando ele fala para Acas, irmãos, fazer uma prova de Deus, o Acas vai dizer que não vai fazer. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com palavra de profeta. Tá bom? Repito, o profeta não tem domínio sobre a profecia, porque a profecia é dada por Deus. É por isso que a Bíblia fala, né, que toda escritura é divinamente inspirada, toda profecia, ela vem do Espírito de Deus, é Deus que vai dar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, se ela está falando da parte de Deus. Porque é muito complicado isso, irmãos, de profeta, mas Isaías é o maior dos profetas do Velho Testamento, né? Não porque ele era melhor, mas ele tem um maior volume de profecias e tal, com relação a Israel e Judá. Então a gente precisa entender que o dom vem de Deus e vai fluir através da pessoa, mas será, a minha pergunta que eu quero fazer é um pouco de curiosidade, mas será que o cara que é um profeta, irmãos, ele vive profetizando 24 horas por dia? O que vocês acham? Na realidade, não, irmãos, o cara tem uns momentos de vida, ele tem um momento de vida. Aqui mesmo chega a dizer que ele foi e teve um relacionamento com uma profetisa e ela teve um filho. É porque a gente lê a Bíblia e endeusa as pessoas além do que elas são. Então o cara é profeta, mas não vivia 24 horas profetizando, ele tinha convivência, ele viajava, ele ficava sem profetizar, voltava a profetizar. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou dizendo porque ele vai lançar um desafio e vai falar para Acas assim, pede para ti um sinal ao Senhor, um Deus todo-poderoso, pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas, está mandando pedir um sinal. Aí o Acas vai dizer assim, porém vai dizer, não pedirei sinal e nem tentarei ao Senhor. Meu Deus, é muita loucura. O profeta, um homem de Deus, chega perto de você e fala, olha, pede um sinal a Deus, mas pede mesmo, você pode pedir lá nas alturas, nas profundezas, pede que Ele vai te dar, ou seja, qualquer sinal que você pedir, Deus vai te dar. Irmãos, Deus não queria falar diretamente com Acas, mas estava usando uma boca que era a boca do profeta. E a gente precisa temer, irmãos, os profetas. Precisa temer, os profetas não, deixa eu corrigir. Temer as palavras de um homem e de uma mulher
que Deus usa para profecia. Porque quando um profeta de fato chamado por Deus fala, já não é mais o profeta falando o que ele quer, mas é a boca de Deus falando. Amém, irmãos? Então, quando nesse versículo aqui, que é o versículo 11, Isaías vira para ele e fala assim: pede para ti, na verdade assim, nem é Isaías, deixa eu explicar para você, versículo 10 assim: continuou o Senhor a falar com Acás, agora fala, pede para ti um sinal a Deus, e ele vai te dar. Está vendo, irmãos? Isaías estava falando pela boca de Deus, e o cara vai e fala que não vai. Me ajuda, irmãos, a gente precisa ter um pouco de temor. Às vezes a gente não pensa no poder que tem a palavra de Deus na boca de alguém, né? Porque a gente imagina que Deus vai, a palavra de Deus tem poder, é aquela palavra que Deus vai gritar lá de cima. Ô irmãos, Deus usa as bocas dos homens e das mulheres, amém, queridos? Das crianças, Deus usa até a natureza, Deus usou até uma mula. Então você precisa entender que o canal que Deus usa para nos falar, muitas vezes é a boca de alguém, irmãos. Às vezes é a boca de um bêbado lá na rua. Meu Deus, Deus pode usar, ele usou uma mula. Então Deus usa as pessoas. E aqui eu vejo que é uma afronta a Deus quando um profeta fala, pede um sinal a Deus. E quando ele diz um sinal nas alturas ou embaixo, quer dizer assim, qualquer sinal, não é aquele sinalzinho escolhido. Fala, rapaz, sem medo, pede um sinal. Poderia talvez Deus mudar as horas, voltar o relógio, algo estrondoso, e Deus ia fazer. Aí o que ele faz? Ele não vai, ele fala, eu não vou pedir. Ah, Senhor, hoje em dia tem muitas pessoas sofrendo, porque Deus usa às vezes um homem, uma mulher, usa alguém para falar com você, e você não tem esse discernimento. Olha, se você soubesse o poder que há na palavra de um homem e de uma mulher de Deus, né? Poder que há, por exemplo, vamos falar aqui de uma instituição que tem poder de Deus, a igreja. Se as pessoas soubessem a autoridade que a instituição igreja tem na face da terra, a gente temeria um pouco mais, irmãos, as coisas referentes à igreja local. Aí estou falando de igreja local, a igreja do Senhor, tá, irmãos? O poder e a autoridade investida na igreja, né, para poder nos conduzir a nossa vida dentro da palavra, para nos abençoar. Deus usa a igreja, as igrejas, só que a gente menospreza essas questões, porque você vê que se aquela instituição tem um homem e uma mulher de Deus, a gente precisa, irmãos, rever nossos conceitos. O que acontece? Ao recusar pedir um sinal indicado, o que Deus faz? Deus então dá um sinal por própria conta. Você vê que ele manda, pede um sinal, aí Acás fala, eu não vou pedir sinal nenhum. O 14 diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aí ele fala o sinal que Deus vai dar, a virgem vai engravidar e vai dar uma luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra ante cujos reis vocês têm medo, será desamparada. O sinal que Deus falou que ia dar é esse, né? Aí aqui já tem uma profecia messiânica, já está falando do nascimento do Senhor que viria há muitos anos atrás. Isso simboliza o quê? Na verdade, existe uma questão muito séria no versículo 14, quando fala que a virgem vai engravidar e vai dar uma luz, e o nome dele vai ser Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Aí as pessoas podem dizer assim, mas por que lá no Novo Testamento, quando Jesus foi nascer, o anjo mandou colocar o nome dele de Jesus e não de Emanuel? Nós já falamos isso, os irmãos que estudaram a escola bíblica e que estudaram na célula. Esse nome Emanuel aqui é um título. Jesus tem vários títulos na Bíblia, Senhor, né? Filho do homem, Filho de Deus, tudo é título. O nome dele era Jesus, que eles traduzem como Yeshua. Tem uns que falam Yeshua, mas não tem problema. Vamos lá, Jesus, né? Então o que isso quer dizer, Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Então está dizendo aqui que o menino seria essa conexão, Deus descendo e ficando no meio do seu povo, para o próprio Deus habitar no meio deles. Então é um título, né, que a Bíblia vai dizer. Por isso que lá o nome de Jesus não é Emanuel, porque se você lê essa parte, depois ler lá na frente, você vai pensar assim, está errado esse trem, ou você vai ignorar. Não é para ignorar. Deus está dizendo que no futuro a virgem engravidaria, daria à luz um filho,
e ele seria chamado, ou teria o título de Deus conosco, né? O nome depois foi dado, que era Jesus. Bem, do 18 ao 25, nós vamos encontrar então Isaías agora divertindo Acás sobre as consequências do fracasso que ele teve em confiar em Deus. Aí vai descrever tempo de devastação, de desolação, de falta, ao ponto de quem tivesse 2 vacas ia colher leite daquilo, e aquilo ali seria uma coisa estrondosa, né? Manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Ou seja, ia haver um tempo tão ruim, que quem tivesse pouco, seria aquela pessoa que ia alimentar toda a cidade. A terra de Judá seria dominada por espinheiros e ervas daninhas, devido à falta de cuidado e de confiança em Deus. Aqui está dizendo, irmãos, que a própria natureza, ela ia reagir de acordo com a incredulidade do rei. Por isso que eu levei a quinta igreja a pedir perdão a Deus e a orar, né, pelo nosso presidente, pelas palavras que ele falou. O rei Acás não fez o que Deus mandou, Deus ia punir Israel, ia punir Judá. Então existe aí uma questão muito séria espiritual que a gente precisa de aprender. Existem uns conceitos, irmãos, muito sérios sobre a cobertura espiritual. Já ouviram falar nessa palavra? Cobertura espiritual. A gente precisa crer um pouco mais. Nossas autoridades, elas são investidas de poder e de autoridade espiritual. Por isso que a Bíblia manda orar por elas. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma autoridade existe se ela não for dada por Deus, não é? Então, governadores caem, governadores são levantados, e elas são investidas de autoridade. Quem leu a Bíblia conosco, estudou o Velho Testamento, viu que algumas vezes Deus levantava um rei ruim e dava poder àquele rei ruim, para aquele rei ruim fazer ruindade. Quantos aqui viram isso na Bíblia? Levanta a mão. Muitas vezes. E não era o diabo que levantava não, irmãos. Isso é sério. Era Deus que levantava um rei ruim, carrasco, para ele fazer ruindade, para punir o povo dele, porque fez coisa errada e não confiou em Deus. Então aqui nós estamos vendo Isaías advertindo, Acás, porque você fracassou, porque você não confiou em Deus, a terra agora vai ser devastada, desolada, a terra de Judá vai sofrer muito, e ela vai ser dominada por espinhos e ervas, onde maus animais vão conseguir comer. Tudo isso, porque você faltou o cuidado para poder confiar em Deus. Por isso a gente precisa muito da graça de Deus. Amém, queridos? Que a gente na nossa vida também, irmãos, seja mais sábio. Vamos confiar em Deus antes de confiar nos homens, amém? Antes de confiar nos médicos, antes de confiar nos recursos humanos, vamos confiar no nosso Deus. Vamos para o capítulo 8, que agora vai falar sobre a Síria, instrumento do Senhor. Olha que lindo, tá vendo? Aí nós vamos ver Isaías agora instruído a escrever com grandes letras o nome Ashbaz, num grande tabuleiro. Eu não sei se a sua Bíblia traz o que significa isso. Tem alguma Bíblia que traz? Se não tem, eu busquei. Pode falar? Hein? Pode falar? O que você achou? Isso mesmo. Traduzindo, tipo assim, rápido para o despojo. Você sabe o que é despojo, né, irmão? Lá na Bíblia, despojo é o seguinte: quando uma nação era invadida e ela perdia a guerra, que a nação que ganhou a guerra tinha direito de levar todos os bens daquele povo vencido. Às vezes levava até as mulheres, às vezes levava as crianças, tudo era deles. Então era comum chegar numa aldeia ou numa nação, guerreou, venceu, o gado, as plantações, as ovelhas, eles levavam às vezes mulheres, levavam criança, tudo era deles, era o despojo. Então, essa questão aqui é mostrando, né, um tempo de desolação, um tempo de sofrimento. Então ele teria que, né, escrever esse nome grande, Ashbaz. Isso é no hebraico antigo, lá na língua de Israel, né? E isso era o significado, isso era o nome de uma criança que teria que ser, né? Ele diz assim: então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. Que loucura, né, irmãos? Olha que tem doido. Ele deitou com a mulher profetisa e ela teve um filho. E aí o Senhor mandou pôr o nome no menino, no filho que nasceu, dessas palavras, Ashbaz, né? Agora eu queria que você pensa em algo. Vamos imaginar algo terrível aqui.
Vamos imaginar, o Brasil é detonado por uma guerra, e Deus vai e vira para um profeta, vai, engravida, a tal profetiza, e o filho que vai nascer, você vai pôr um nome que marca aquela tragédia. Aqui, irmãos, o significado desse nome quer dizer rápido por espólio, rápido por despojo, ou seja, pega tudo que restou desta nação que foi destruída. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Entre muitas coisas, quer dizer das marcas que a gente traz na nossa vida, dos momentos de sofrimento. Enquanto muitos de nós quer correr e esquecer os sofrimentos, esse momento aqui da profecia de Isaías, é o contrário, é para ficar marcado um momento de sofrimento. Eu não sei por que as pessoas têm pressa de esquecer o sofrimento, quando em vários momentos a Bíblia orienta a gente a focar no sofrimento. Por exemplo, a ceia, Jesus instruiu, né? A gente quando estiver comendo o pão e quando estiver bebendo o vinho na ceia, é para lembrar do quê? Hein? Do sofrimento, da morte. Por que ele não pede, irmãos, para a gente comemorar algo melhor, algo mais bonito, algo alegre? Mas ele fala, olha, todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esses cálices, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. E ainda fala vai fazer isto em memória de mim. Por que ele pede para lembrar o sofrimento e não um momento alegre? Isso é uma lição para nós, irmãos, que eu gostaria muito que a gente aprendesse. Os momentos tristes e dolorosos da nossa vida, eles precisam ser lembrados para que a gente não queira voltar mais para lá, para que você não queira viver lá. Não é para você estacionar no momento de dor nem de sofrimento, mas eles precisam estar lá, para que no dia que você estiver rico, milionário, estiver com saúde, estiver bem casado, bem casada, estiver próspero, estiver tudo bem, você não se esquecer do seu Deus que te tirou lá daquele momento de fracasso, de tristeza. Se todas as pessoas que hoje estão bem, em algum momento da vida se lembrassem, um dia eu estive mal, um dia eu não tinha, um dia eu não podia, um dia eu não tinha alegria, um dia eu não tinha paz, um dia eu estava perdido, um dia eu era escravo do pecado. Irmãos, se a gente guardar na memória aquilo, não é para ficar lembrando todo dia nem toda hora, mas de vez em quando você lembra de onde caíste. Lembra a palavra de Deus lá em Apocalipse? Lembra de onde caíste e volta para o primeiro amor. Irmão, todo mundo que esquece de onde caiu, de onde esteve caído, desculpa, irmão, esquece do primeiro amor. Todo mundo. Já notou que no casamento é assim? Quem é casado aí sabe disso. Quando a gente entra para o casamento, a gente entra num clima. Se você bobear, você esquece ele. Você esquece aquele tempo bom e vai ficando só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, mas a coisa boa está lá. É preciso voltar lá e lembrar, olha, eu já fui diferente. As coisas ruins, é por isso que a Bíblia vai querer que a gente tenha um ponto marcado. E eu diria que o tempo ruim da sua vida e da minha vida, ele tem que estar lá marcado, para eu nunca mais querer voltar para aquele lugar onde eu estava. É preciso, irmão, não pode esquecer não pode ter amnésia não, né? Eu vou contar a minha experiência, com bebida alcoólica. Irmãos, eu não posso esquecer jamais daquele tempo de quando eu bebia. Deus não pode nunca tirar da minha memória. Se tirar, eu vou beber outra vez. Eu preciso lembrar como era desastroso na minha vida aquele tempo que eu vivia. E se eu me esquecer, eu vou cair na frieza, e eu vou pensar que eu posso, eu vou pensar que não tem nada a ver, eu vou pensar essas coisas todas que eles dizem por aí, e vou voltar para aquela vida. É preciso estar marcado no meu coração aquele momento, para que vez por outra eu lembro do sofrimento, das loucuras. Eu já falei para os irmãos que eu fui um dia para um evento de uma festa. Antigamente, na minha adolescência, tinha muito centros sociais, centro de convivência, né? Centro Social do Canaã, Bom Jardim deve que tinha, um dos bairros mais cheios de coisa social era o Bom Jardim. Então, irmãos, em Patinga, aliás, no Brasil tinha muito centro social de convivência. Era lugar que você ia para diversão, tinha música ao vivo, aquelas coisas. Eu nunca esqueço, eu fui para o Centro Social do Canaã, eu e os meus amigos, que a gente tinha muita intimidade, quem depois virou meu cunhado, o Filipe, o Itamar, que já morreu, estourou o rim dele, morreu. Irmãos, eu me lembro como eu fui, mas não me lembro como eu voltei.
Até hoje eu não sei como é que eu voltei de lá. Só sei que eu voltei. De tão bêbado que eu estava. E você acha que eu posso esquecer disso? Não! Eu tenho que lembrar. Porque na hora que eu senti o cheiro da bebida, senti a vontade de beber, na hora que o diabo tentar para eu beber, eu vou lembrar. Aconteceu uma coisa ruim. Não, essa eu estou falando só uma, tá, irmão? Só uma que eu estou falando. Mas teve um punhado de coisas ruins que me aconteceram durante aquele tempo. É preciso voltar, irmãos. É preciso lembrar de onde caiu. É preciso lembrar de onde caiu. Tá? É preciso lembrar. É o que a Bíblia diz. Lembra de onde caíste e volta para o teu primeiro amor. Porque esqueceu. Se a Bíblia está mandando lembrar de onde caiu, quer dizer que esqueceu. E quando esquece é o que eu estou dizendo. Quando esquece você pensa que pode. Irmão, todo momento que eu caí na minha vida, eu preciso lembrar, eu caí. E é preciso pensar, o que eu fiz que eu caí? Para que eu nunca mais faça a mesma coisa e venha a cair. Não é assim? Pelo menos deve ser, irmão. Olha bem, irmão. Você fazer a mesma burrada 2 vezes, você é bem burro, tá? Não é assim que funciona, né? Ó, você cometeu um erro na tua vida, fez algo que não devia, pagou caro por aquilo. Meu irmão, minha irmã, se você fizer a mesma coisa 2 vezes, você está dando bobeira demais, né? Cair no mesmo laço 2 vezes, veja como é importante a gente pedir graça de Deus, falar, Deus, eu preciso compreender isso. Então é por isso que Isaías tem esse relacionamento, engravida, e o Senhor manda pôr esse nome na criança, que na verdade significa, vai rápido para o despojo. Lembra que despojo é o que sobra de uma guerra. Né? É os carros, é os bens, então está mandando ir lá de volta. Ou seja, você vai ter um filho, e esse filho vai nascer, vai crescer, e toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar que o nome dele é despojo, corre para o despojo, você vai lembrar da época em que Judá foi punido, porque não confiou em Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Aí a gente vai começar a compreender, irmãos, que nem tudo é para depressão, nem tudo é para desespero, nem tudo é para dor, nem tudo é para te ferir, nem tudo é para te machucar. Muitas vezes é para que você se levante, caminhe e vai para frente e não para trás. Vamos seguir, né? Porque senão a gente demora muito. Já do versículo 5 ao 8, logo em seguida, Isaías vai advertir contra o medo das conspirações e os planos dos povos vizinhos. Porque se os irmãos notaram no capítulo 7, vários reis estavam vindo para colocar medo, né, para assustar o povo de Judá. Então aqui a palavra é advertir para não ter medo das conspirações, dos planos, enfatizando o quê? Que Deus é quem deve ser temido e deve ser reverenciado, né? Se você tem medo de alguém, você devia ter medo de Deus, né? Eu falei para os irmãos que a cada dia o meu temor a Deus aumenta. Quando eu vejo certas coisas acontecendo, meu temor de Deus aumenta. Como não temer um Deus, irmãos? Um Deus tão poderoso como esse. Misericórdia, não dá para entender? Cada dia mais o meu temor de Deus aumenta. Você está aqui agora, mas você não tem controle nenhum sobre a sua vida. E como seria bom se a gente aprender, sabe o que, irmãos? Que a gente não tem controle mesmo. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que tem controle, a gente é atrevido, a gente é sem educação com os outros, não é? A gente é mau, a gente acha que é dono do mundo, tudo a gente é brigar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, aqui dentro da igreja, aliás, ali fora, a pessoa chegou a chorar. Aí ele contando, ele falou assim, pastor, sabe, esse mundo está muito violento. A pessoa não é crente não, irmãos, o mundo está muito violento. Aí contando uma situação que ele viu, o cara arrancou a faca no trânsito para o outro aqui em Patinga, do nada assim. Aí eu peguei e falei para ele, rapaz, olha, eu tenho aprendido o seguinte, que eu quero paz. E para eu ter paz, eu tenho que levar prejuízo. Por quê, irmãos? Porque o mundo hoje, ninguém quer levar prejuízo, ninguém quer perder, ninguém quer estar errado. Você sabia que no trânsito é sempre assim, o cara bate todo errado, mas ele te convence que é ele que estava errado. Então eu falei para ele, olha, eu estou ficando velho, então estou ficando sábio, que a sabedoria a gente adquire assim, né? O que eu falei para ele? Olha, eu descobri uma coisa, eu quero viver em paz, e para viver em paz você tem que levar prejuízo, você tem que levar desaforo para casa, você tem que ser, porque todo mundo hoje está muito atrevido, muito briguento, irmão, muito nervoso, todo mundo está certo, ninguém está errado. Aí me acontece um fato, meu carro nunca foi lavado o banco do meu carro estava
um trem esquisito, de horrível. Ele até mudou de cor, agora ele lavou, ele voltou a ser original, até estranhei. Ele estava quase que branco, ele ficou pretinho. Mandei lavar. E avisei para o cara na hora de lavar, ó, cuidado, isso aqui é cheio de sensor. Nunca vi um banco daquele, irmão. O banco, se você não põe o cinto, ele avisa, e um punhado de coisa, é muito sensor. Eu falei, ó, você toma cuidado e tal, é muito sensor, nem gosto que mexa, mas eu preciso lavar. Ele foi, não, eu estou acostumado, e lavou. Irmão, quando eu entrei no carro para pegar o carro hoje, primeiro ele me entregar ontem, entregou hoje. Quando eu entrei no carro, o freio de mão é automático. Meu carro não tem freio de mão não, ele é automático. Você entra lá, pisa, põe em marcha, ele solta. É assim que funciona. Quando eu paro é a mesma coisa, ele freia sozinho o freio de mão. O trem não funcionava e é automático, e agora como é que eu vou andar? Eu consegui destravar e andei. E quando eu olho, todas as luzes do painel acesas e tinha algo errado, inclusive cinto. Se você não põe o cinto, ele fica pitando na sua cara. Você tem que pôr. E eu andando com aquele trem apitando. O meu cinto é assim que funciona. Se eu colocar o cinto, meu carro anda. Se eu não coloquei, não anda. Aí você já imaginou, irmãos, um carro desse jeito, com o sensor tudo errado? Ah, Senhor. Aí eu orei, falei, vou lá. Porque é muito caro consertar essas coisas. Vou lá. Cheguei lá, quando eu entrei, ele já sabia que tinha algo errado. Nem veio em mim. Eu esperei com paciência no Senhor. Por quê? Porque o mundo hoje está muito violento. Você tem que levar prejuízo. E eu sabia, mas você não precisa ser bobo não, tá, irmão? Você não pode levar prejuízo. Cheguei lá e falei, ô rapaz, preciso do Senhor me ajudar. O carro danou todo. Ah, mas eu só mexi no banco. Já começou defendendo. Falei, mas eu sei que você só mexeu no banco, mas nada funciona. Falei do freio. Ah, mas eu não mexi em freio. Eu deixei ele falar e falei, meu filho, esses carros de hoje, meu filho, é diferente. Você pensa que está conectando um fio, você está conectando 10, 20, 30. Está tudo junto. Ah, mas eu falei, rapaz, eu te entreguei o carro, não tinha nada disso. Eu voltei com ele agora todo danado. E aí na hora que ele começou a acalmar, eu falei, olha, eu posso te pedir uma coisa? Sopra isso. Soprar não é assim não, tá? É que esse tem como é que chama que tem lá? Um compressor. Falei, rapaz, pega essas conexões, sopra ali dentro. Não, mas eu isolei isso tudo. Eu falei, rapaz, você pode fazer o que eu estou te pedindo, sopra. Mas eu já soprei. Você pode, desse jeito, irmão, você pode. Ele, posso. Foi lá e pegou, soprou até demais. Falei, agora você vai soprar o meu também, porque está a luz acendendo, que eu também estou sem cinto. Soprou. E nem o freio funcionava. Eu mostrei para ele que não funcionava. Irmãos, assim que ele soprou, ele conectou tudo, voltou tudo a funcionar. Aí ele, graças a Deus, ele fez assim. Falei, você viu? Era só soprar. Rapaz, mas eu tinha soprado. Falei, fulano, posso te falar uma coisa? Posso te ensinar uma coisa? Ele falou, pode. Rapaz, aprende. Não importa se você soprou, não importa se você isolou. Você viu o problema, você viu como resolveu. Agora, se acontecer com outra pessoa, faz a mesma coisa. Sopra demais aquilo e pum, conecta, que é conectado, conecta tudo. E você não vai ter problema, nem eu. Aí eu até resolvi mostrar para eles outros problemas. Falei, você está vendo aqui, ó? Você rasgou minha lateral toda aqui na hora que você passou com o negócio. Não foi. Eu falei, ó, vou te pedir um favor. Confia em mim. Falei com ele desse jeito. Falei, confia em mim, não desconfia. Não tinha isso, mas agora tem. Aí eu bati no ombro dele e falei, olha, tem uma coisa, eu não sou enjoado com o carro. Para mim, rapaz, tanto faz. Mas eu só quero dizer para você, você rasgou aqui, rasgou ali na hora que entrou. Ele, ô rapaz, pode deixar que eu vou pegar duro com meus ajudantes. Falei, é isso que eu quero. Me chamou para tomar um café, vamos tomar café junto. Irmãos, eu fiz um amigo num momento de crise. E eu queria deixar essa frase para você, irmão, e para você, irmã. Faça amigos no momento de crise. Faça amigos. Dirija em paz pela cidade, dirija tranquilo, dá lugar para todo mundo passar na sua frente. Sai 2 horas antes, mas chega no teu destino. Amém, igreja? Está entendendo? Sai 2 horas antes, mas chega no teu destino. Viva feliz, viva em paz. Depende de você, depende de mim. Então eu estou vivendo isso dia a dia. Aí quando eu conto aquilo para o cara ali, o cara chorou. Eu falei assim, nossa Deus, não sabia que eu contando a minha experiência de hoje, de algumas horas antes, ia tocar no coração de alguém. Por quê? Porque o mundo está assim, né? O mundo está um mundo violento, todo mundo quer chegar primeiro, todo mundo está certo. Irmão, começa a imaginar, você está certo,
né? É claro que eu não estou dizendo para você torcer a verdade não, porque você viu, eu te disse, eu mostrei para ele que ele estava errado, mostrei para ele que ele rasgou meu piso do carro, rasgou lá assim, falei tudo com ele, até o produto que ele jogou eu pedi para não jogar. Você tem que ter coragem, amém, queridos? É isso que eu estou dizendo, você tem que ter fé. Ele podia ter me dado um tiro e batido em mim, mas eu falei, ele tem que ouvir, eu sou um profeta, sou um homem de Deus, eu vou lá e vou mostrar para ele. Deus me usou até para consertar o carro. Incrível é que eu que ensinei ele a fazer, só para que faz isso e fez, deu certo. Então, irmãos, é preciso ser boca de Deus, ser boca do Senhor, para poder levar a paz, mas levar a verdade. Falei tudo com ele, ensinei ele a consertar, agora ele sabe, se acontecer com o outro. Mostrei que ele rasgou o carro, e depois que eu falei que ele rasgou o carro, que ele brigou e ele concordou comigo, eu falei, agora tem outra coisa. Lembra que eu te pedi para não jogar nenhum produto no painel? Olha o que ele fez. Rapaz, mas eu falei para você que eu ia dar uma melhorada no carro. Eu sei, rapaz, estou agradecido, mas eu pedi você para não jogar nada. Está tudo pregando, tudo lambuzado lá de silicone, sei lá o que, é cheiroso. Eu não gosto que põe, mas ele tinha que me ouvir, porque eu falei para ele para não pôr, ele pôs. Então eu mostrei tudo que ele fez errado, com amor, com graça, e ganhei um amigo. Tá vendo? Você é capaz de ganhar amigo do cara que te dá prejuízo? Você é capaz de ganhar, fazer daquele que te dá um prejuízo um amigo? Isso, irmãos, é cristianismo, isso é fé, isso é Bíblia, isso é Deus na vida da gente, amém, queridos? Só para você ver. Então Isaías vai falar agora aqui, olha, advertindo ele contra o medo das conspirações, né? Que deu? E vai enfatizar, né, que é Deus que deve ser temido, né? Ele está dizendo aqui que é Deus que deve ser temido e não os homens, né? Disse isso tudo para você entender que eu vivi uma situação que era para eu temer o homem. Não teme o homem, teme a Deus, amém, queridos? Do 9 ao 15, Isaías então agora vai refletir sobre sua própria confiança em Deus e a mensagem que ele compartilha ao povo. Ele adverte contra a descrença, a rebelião, que só levarão à destruição. O 9 vai começar: alvoroçai-vos, ó povos, serei quebrantados, dai ouvidos, ó todos vós que sois da terra longínqua, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Olha só, sim, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. O que quer dizer? Não adianta levantar, se armar e ir para a luta, porque se Deus não estiver com você na luta, você pode estar armado de míssil, você pode estar armado de todas as maneiras que vai dar errado. Aqui está sendo um incentivo a confiar em Deus e a crer que as armas nossas, elas são espirituais. Aí do 16 ao 22, encerrando, né? Isaías vai falar sobre a sua própria família como um sinal em Judá. Você lembra lá atrás que ele falou que engravidou a profetisa, ela teve um filho e pôs o nome dele de corre para o despojo, porque esse é o nome. Agora ele vai falar da família dele. Ele fala assim: aqui estou com os filhos que o Senhor me deu, somos sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Aqui ele está colocando, dizendo que a família dele era um sinal, né? Seus filhos são descritos como sinais e maravilhas em Israel, demonstrando o quê? A proteção e a presença de Deus, mesmo em tempos de tribulação. É por isso que ele vai usar. Então Isaías, irmãos, usa muito essas figuras, colocando pessoas como sinais. Amém? Para concluir, nós vimos que esses dois capítulos, o 7 e o 8, eles são um lembrete importante para confiar em Deus em tempos de crise. Confiar em Deus em tempos de crise. Quem aqui já viveu um problema que nós vamos chamar de crise e que você pensou, esse não tem solução, e de repente veio a solução? Levanta a mão. Eu já tive alguns na minha vida. É isso que Isaías está mostrando para nós, irmãos. É um lembrete para a gente confiar em Deus no tempo de crise, porque Deus, ele sempre está presente conosco na hora da crise, em vez de depender de pessoas, de alianças, enfim, a gente começar a ter medo e a descrer em Deus. Eles também antecipam o cumprimento da promessa messiânica, porque falou aí do Emanuel, do Senhor, que é da chegada do Messias, cujo nome nós sabemos que significa Deus conosco, né? Então esses capítulos aqui vão antecipar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, recebe a nossa gratidão. Estamos vivendo dias maravilhosos, o teu povo tem sido abençoado, teu povo tem sido ungido com paz. O povo da tua igreja, Pai, está largando a ira, a contenda. O povo da tua igreja está vivendo em paz. O povo está buscando viver em paz dentro de casa, com os vizinhos, na rua.
eu vejo um novo tempo, Deus, do nascimento de uma igreja, o surgimento de uma igreja pacificadora, uma igreja que não pega em armas para matar, mas que pega a arma espiritual da Tua palavra e aplica no coração e sai por aí, ó Deus, vivendo os princípios do Evangelho, da graça, do amor. Por isso eu te agradeço mais uma vez, que o Senhor levante aqui nesta igreja muitos homens e mulheres envolvidos com a verdade da Tua palavra. Obrigado, aplica a Tua palavra ao nosso coração e nos ajuda no restante desta noite. Mais uma vez, pedimos pela vida da Aline, ó Deus, até agora o Senhor tem feito esse milagre, e nós cremos, Senhor, há de concluir a boa obra que o Senhor começou. Acima de tudo eu peço ao Senhor, livra ela de toda a dor, meu Deus, tenha misericórdia. Quanta dor aquela menina sofreu, está sofrendo, mas eu peço que o Teu Espírito Santo esteja ali do lado dela, fortalecendo e ajudando ela a vencer cada luta. Ela é uma vitoriosa, já sofreu muito ao longo da vida e nós pedimos este milagre na vida dela. Obrigado mais uma vez, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, muito obrigado em nome de Jesus.